Olá, eu sou a professora Denise Carrascosa, professora de literatura da Universidade Federal da Bahia, e estes vídeos fazem parte do nosso curso de literatura para remissão de pena no Conjunto Penal Feminino, no Complexo Penitenciário Lemos Brito, na Mata Escura. Estamos trabalhando neste ano de 2023, em nossas oficinas literárias, a leitura e a escrita de contos, não é? Esses contos com os quais estamos trabalhando, eles vão imprimindo um certo tom, uma temática, um conjunto de imagens, um conjunto de problemas que dizem respeito às questões das pessoas encarceradas, em especial das mulheres encarceradas, não é? E a nossa proposta é que a gente consiga também realizar, e neste ano de 2023, a segunda edição do Prêmio Maria Firmina dos Reis, que é o nosso prêmio literário abolicionista, não é? Que será concedido às 3 primeiras colocadas escritoras que nesse processo estão encarceradas, em condição de encarceramento, e as 3 primeiras colocadas nesse processo de escrita literária de contos receberão premiações ao final do ano, assim como fizemos no ano passado com a categoria Poesia. Então fiquem ligadas, não é, nas aulas que estão acontecendo presencialmente no Presídio Feminino e também online, e não deixem sempre de ir à biblioteca Mentes Livres, não é? Ler os livros da biblioteca e resenhá-los para que vocês possam também, além da remissão de pena pelo curso de literatura, para que vocês possam ter a remissão de pena por leitura. A cada livro lido e resenhado, vocês têm direito a 4 dias de remissão de pena por leitura, e sou eu que faço o trabalho de leitura desses resumos e encaminhamento à execução penal. Então não deixem de realizar esses resumos, me entregar em mãos ou à administração penitenciária, tá bem? Bom, na aula de hoje nós estamos trabalhando com um conto que é muito importante, não é, para a história da literatura escrita em prisão, que se chama Cela Forte. Atenção ao conto Cela Forte. A escrita desse conto vem de uma autoria, né, de um autor, de um escritor bastante importante para nós, que se chama Luiz Alberto Mendes, né? Neste livro homônimo, de mesmo nome, Cela Forte, do Luiz, né, que foi publicado em 2012, há uma catalogação, uma reunião de contos escritos por esse autor, e o conto de abertura, o conto de trabalho do livro é exatamente este, o Cela Forte. Este autor, Luiz Alberto Mendes, ele esteve encarcerado no sistema prisional paulista por mais de 30 anos, não é? E quando ele sai em liberdade, no início do século XXI, no ano de 2001, ele consegue publicar sua obra, né, sendo o primeiro livro Memórias de um Sobrevivente. As Cegas, né, o próprio Cela Forte, um livro de poemas também, e esses livros, eles lidam, obviamente, com essa experiência de encarceramento, essa experiência torturante, violenta, de encarceramento de mais de 30 anos. Luiz Alberto Mendes foi um grande amigo, ele esteve no Complexo Prisional Feminino da Bahia, aqui em Salvador, conosco, né? Eu o levei algumas vezes para dar palestras, para nos instruir nos processos metodológicos das oficinas de literatura. Ele acompanhou a implementação da Biblioteca Mentes Livres, se correspondeu com mulheres presas, e o Luiz, ele faleceu, não é? No ano de 2020, aquele primeiro ano da pandemia, mas ele deixa para nós um legado de escrita, né, e de trabalho. Depois que ele sai do sistema prisional, ele passa a fazer esse trabalho de produção de oficinas literárias em várias unidades prisionais do estado de São Paulo. Era um trabalho muito bonito e nós tivemos a oportunidade de fazer várias trocas de experiências nesse período. E foi um escritor que eu estudei muito também, né, quando fiz meu doutorado sobre a literatura prisional. Bom, esse conto, Cela Forte,
que inicia esse livro, e busquem os livros do Luiz na Biblioteca Mentes Livres, o próprio autor doou o livro para a biblioteca, livros para a biblioteca, ele levou, inclusive, pessoalmente, entre 2010 e 2013, livros para a Biblioteca Mentes Livres, né? E eu continuei fazendo a doação das suas obras. Então procurem na biblioteca o conto Sela Forte, dentro deste livro. Ele já inicia o livro na página 12, para que a gente possa desenvolver a atividade da semana. O conto se inicia do seguinte modo: é um conto bastante forte, relata a experiência de um aprisionamento dentro da prisão, que é um aprisionamento especial e muito mais violento, né? Que é o castigo. E o Luiz Alberto Mendes começa o conto deste modo: estava só, com a ponta do nariz do lado de fora, deitado sobre a cama, todo coberto e tentando ler Luzia Homem, um romance que não conseguia prender minha atenção. Eram 18 horas, aproximadamente, horário da troca de plantão dos guardas. A contagem passaria dali a instantes e eu aguardava, como todo preso, pronto para ser contado. É voz corrente que o preso só faz falta se não estiver na hora da contagem. No mais, é apenas número, inteiramente desprovido de importância. Repentinamente, a porta foi aberta, me surpreendendo. Cerca de 10 guardas invadiram a cela, todos armados de canos de ferro. Assustado, saltei da cama e coloquei-me de costas contra a parede, conforme mandava o regulamento. Fiquei ali em suspenso, pronto para o pior. Um espasmo na garganta. Aquilo nunca acaba, nem por um segundo. Eles reviravam a cela de pernas para o ar e diziam os policiais, ou melhor, gritavam: abaixa o calção, diz um dos guardas raivosamente. Levanta o saco. Agacha. De novo. Me fez repetir o gesto 3 vezes. Eu parecia uma mola, para baixo e para cima. Provavelmente pensavam que eu escondesse uma metralhadora ou sei lá o quê. Era extremamente humilhante. Encolhi, com meu exército de palavras desmantelado e minha alma menos minha. Determinaram, sem explicações, que eu me vestisse e os acompanhasse. Intimidado pelos olhares ameaçadores, caras patibulares e os canos de ferro nas mãos, mas que depressa os atendi, obedeci. O frio doía nos ossos. Era inverno, pintado a negro, daqueles rigorosos invernos paulistanos de cerca de 30 anos atrás. Estávamos em maio de 1973. Ele escreve esse conto na condição de encarceramento. Ele estava preso, era muito jovem, era um menino de 20 e poucos anos, havia sido preso. E nos anos 2000, quando entra um projeto na penitenciária de escrita literária, exatamente um concurso de contos, o Luiz tem a oportunidade de escrever sobre esse episódio, né, violento no seu processo de encarceramento. E nesse concurso ele vai vencer o concurso, vai ser o vencedor, exatamente com esse conto que ele escreve, né? O conto Sela Forte. Então ele está escrevendo sobre essa experiência praticamente 30 anos depois. Descemos o porão, alguns à minha frente e outros atrás. Era o setor das celas fortes. Se bem não conhecesse nenhuma cela fraca por ali. Dentro de uma das celas, mandaram que eu me despisse. Não estava entendendo nada. Seguia apenas o que me era determinado, perplexo e assustado. Era recém-chegado à Ilha de Pedra. Eu não conhecia nada daquilo. Fiquei nu, rapidamente, na defensiva, esperando o que viria a seguir. Umas canadas de ferro, talvez, mas por quê? Eu não sabia qual era o motivo. Era fácil deles encontrarem. Há 1 ano eu vinha sendo espancado e jogado em celas fortes, a troco de nada. Estava acuado e ardia a riscar de relâmpagos como as tempestades. Para minha surpresa, os guardas saíram chutando minha roupa. Quando me dei conta do que acontecia, a porta de aço foi violentamente batida em minha cara. Entrei em pânico. A cela estava nua, como eu. As paredes eram úmidas. Escorriam filetes em gotas de uma água fedida e grossa, como óleo. Havia um humus esverdeado, decorando-as
quais margens dos rios de filetes. O chão era de caquinhos de cerâmica, cheios de pequenas poças de água que minavam das paredes. A janela bloqueada por grossa chapa de ferro, com furos milimétricos para a entrada do ar gelado, cortante. Do teto, em 2 cantos, enormes teias de aranhas. Na hora me assustaram. Eram grandes. Depois as agradeci, reverente, minhas amigas do coração se tornaram. O frio fazia estremecer e arrepiar. Meus poros eriçaram, os dentes batiam, a visão coalhava, filtrando dores e sofrimentos antigos, misturados com os presentes. Grudei na porta de ferro gelada, como se do buraco por onde os guardas nos espiavam pudesse vir alguma salvação. Meu coração estava aos pulos, o corpo se encolhia involuntariamente e a mente a mil. Não sabia o que pensar, o que eu estava fazendo ali. Demorou uma eternidade, não aparecia ninguém. Então passou o guarda com a contagem. Como se ele se importasse. Perguntei o que estava acontecendo. Por que haviam me colocado ali, pelado daquele jeito, com todo aquele frio? Você está em regime de castigo, respondeu com prazer. O punhal dos seus olhos me atravessava, cristalizando-se. Mas por quê? Eu não fiz nada, disse eu. Ordens superiores. E saiu andando, como se essa fosse toda a informação de que eu necessitasse. Ordens superiores. Mas que superiores são esses? Que porra era aquilo? Perguntei ao vento frio que varria a cela, estupidificado. Já ouvira falar sobre o regulamento da casa. Os primeiros 10 dias de quem entrava para o regime de castigo deviam ser cumpridos nu, sem absolutamente nada na cela, só o preso. Parece que ouvi os passos da dor andando por dentro de mim e sofri gelado por entre os dentes. Não podia ser, com certeza havia algum engano. Nada fizera para ser jogado em tão absurda condição. Aquilo não estava acontecendo comigo. Comecei a andar de um lado para o outro da cela. Logo o engano seria descoberto e eu sairia sem dúvida. Os dentes batiam um ruído sinistro e as pernas tremiam quando eu parava. O guichê caiu violentamente e eu me atirei contra ele. Era outro preso, o faxina. Estava distribuindo água, quer dizer, enchendo nossos copos de água. Seus olhos gulosos percorreram meu corpo, desnudo. Fiquei envergonhado, muito ofendido. Calei-me. Toda a minha capacidade de indignar-me estava agora recolhida. Eu só queria sobreviver. Bom, esse conto, Cela Forte, ele continua, ele prossegue. Eu gostaria muito que vocês lessem, não é? O conto, ele tem mais 3 páginas de continuação. E vocês já estão vendo qual é a temática desse conto, né? O que é que o Luiz Alberto Mendes tem como tema, como memória, né? Que é arquivada a partir dessa forma literária que é o conto. Ele vai contar o que aconteceu com ele no momento em que ele preso, né? Numa penitenciária paulistana, no inverno de 1973, como ele é levado da sua cela para o assim chamado castigo, que acontecia quando as pessoas retiravam as roupas dos presos e jogavam esses presos nessas celas. Bem, a proposta é que vocês então continuem a ler o conto, para vocês verem como é que ele finaliza, como é que ele termina, a finalização da estrutura desse conto, não é? Mas que após ler o conto, vocês façam um exercício de escrita, né? Então, o primeiro exercício é o exercício de leitura do conto Cela Forte, de Luiz Alberto Mendes. E após o conto, eu gostaria que vocês respondessem algumas questões e escrevessem o seu próprio conto sobre o mesmo tema. Então, anotem. Depois de ler o conto Cela Forte, de Luiz Alberto Mendes, escreva o seu próprio conto. Lembre-se de um dia em que você sofreu algum tipo de castigo, algum tipo de punição. Relate como você se sentiu, quais foram os seus sentimentos, como estava seu corpo, suas mãos, suas pernas,
seus dentes, seu rosto, sua cabeça. Lembre-se desse momento. Como você se sentia? Descreva o lugar para o qual lhe levaram para que você sofresse essa punição, tomasse esse castigo. Descreva esse lugar. Como eram as paredes, né? Que objetos estavam nesse lugar? Que pessoas tinham acesso a você? A você era dada comida, bebida? Com que roupas você podia se vestir ou não, né? Você recebeu a ajuda de alguém? Então, conte, relate uma história sua de ter sido punida, de ter sido castigada. Como foi esse momento? Seus sentimentos e fisicamente o que estava ali naquele local. Quais eram os objetos e quem eram as pessoas que chegavam até você. O que você sentia, o que você dizia. Você podia se defender? Então, a tarefa dessa semana é esta, baseada no Concela Forte, de Luiz Alberto Mendes. Lembrando que este curso oferece remissão de pena por leitura e escrita e que a leitura de livros da Biblioteca Mentes Livres com os respectivos resumos também fazem com que vocês acessem o direito de remissão de pena pela leitura, tá bem? Que são duas coisas independentes. A leitura dos livros e a frequência a este curso de literatura. Então eu deixo para vocês o meu grande abraço. Espero vê-las em breve, lutando pela liberdade e, sobretudo, em liberdade. Um grande abraço e até já.